Olá, Guarulhos. Hoje nosso bate-papo está aqui, nas Casas André Luiz, um lugar onde dá muita alegria de estar, né? Porque aqui você encontra amor, aqui você encontra carinho, aqui você encontra respeito pelo ser humano e encontra saúde. Estou aqui ao lado da Margarete, que é a presidente aqui das Casas André Luiz, e estou ao lado da Annelise, que é a diretora, a gerente de marketing daqui das Casas André Luiz. Nós vamos bater um papo aqui, contar um pouquinho da história, né, das Casas André Luiz, porque muita gente ouve falar as Casas André Luiz, teve gente até que pensou que as Casas André Luiz, falou para mim, mas é lá na Vila Galvão, onde tem o Mercatudo, lá eu falei, não, existem, o lugar central é aqui onde eu estou, né, Margarete? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. A parte principal das Casas André Luiz é exatamente aqui no Picanço, a unidade de longa permanência, onde nós abrigamos 600, né, pacientes com dificuldades físicas e intelectuais. Eles moram aqui. E nós temos também o atendimento no ambulatório na Vila Galvão. E lá o atendimento é cerca de 1.400 pacientes. 1.400 pacientes, gente. Isso aqui é um complexo hospitalar muito grande, esse aqui. O da Vila Galvão fica onde? Perto lá do Mercatudo, Annelise? Isso, na rua de trás da frente, né, do Mercatudo, está o ambulatório lá. Já há muitos anos também, o ambulatório está com quase 30 anos de existência. Aqui a gente tem, a casa no todo completou em janeiro 70 anos de existência. Nós temos pacientes aqui que chegaram com 7 anos, que é o caso do Josenay, e está com 73 anos. A vida inteira, praticamente, dele, ele morou aqui. E se não fosse aqui, no caso dele, se não fosse aqui, ele provavelmente nem vivo estaria, né? Por causa de todo o atendimento, de todo o acolhimento que ele conseguiu receber aqui dentro. Então, hoje ele está velhinho, mas ele está bem. E fã do Roberto Carlos. Ah, que lindo. E aqui são muitas histórias de vida, né, Margarete? Você trabalha para as Casas André Luiz e está aqui com eles há quanto tempo também? Olha, no complexo inteiro eu estou há 30 anos, mas é como voluntária, tá? Porque toda a diretoria é voluntária. Na diretoria, eu estive na gestão passada como diretora financeira e estou há 1 ano e meio como presidente. Mas todos os dias a gente aprende um pouco com eles. Como você veio parar assim, nas Casas André Luiz? O que te trouxe a ser voluntária das Casas André Luiz? Eu participo, né, no Centro Espírita Nosso Lar. Então, eu fui fazer curso lá. Até as pessoas brincam e falam que a maioria vem pela dor. Eu fui pelo amor, eu tinha vontade de aprender mais. E aí, quando me disseram que lá faziam os cursos, eu fui fazer o curso e logo no primeiro ano o pessoal vem ajudar. E já fui para trabalhar para a gestante carente. Depois eu passei para a parte do curso de doutrina, eu fui coordenadora do curso de doutrina, depois fui dar aula de plantonista, curso de passes a gente ministra até hoje. Até que um belo dia, um dos diretores, a dona Irineia, né, que ela era sempre assim, muito prática, olha, nós decidimos que você vai colaborar onde? Na diretoria da Fundação, né, André Luiz, e não tem não como resposta. Levantou e saiu. Então, eu não tive muita opção, que foi ótimo, porque lá eu fiquei 8 anos, aprendi bastante, e depois fui convidada para participar diretamente aqui do hospital, da unidade de longa permanência, e tenho aprendido muito. Tenho sofrido com eles, tenho dado muita risada com cada um deles, porque a gente pegou um momento de crise financeira, né? E a Annelise sempre brinca aí nas reuniões, porque ela fala, ó, a dona Margarete fala, não tem dinheiro. Mas nós tivemos que reestruturar tudo, né, em função mesmo da situação econômica. Até porque, gente, vocês vejam, para você ter 600 pacientes assistidos aqui, fora o ambulatório, que são 1.400, não é fácil. Qual o custo disso, Annelise? Porque, na verdade, vocês recebem um percentual do SUS, mas o custo disso é muito grande. Quer dizer, muita gente tem que ajudar para vocês tentarem fechar o mês, todo mês, né? Todo mês é uma meta, é uma batalha. A gente começa o primeiro dia sem dinheiro na conta e tem o mês inteiro para pagar muitas contas. O nosso custo mensal ele gira em torno de 9,5 milhões.
tá? Mensal. São quase 2.000 pacientes, são pacientes com necessidades muito específicas, principalmente os que estão aqui na unidade de longa permanência. 346 pacientes são cadeirantes, nós temos uma média de 184 pacientes que dependem da alimentação via sonda, é uma alimentação cara, né, que a gente tem que comprar. O custo de um paciente, imagina que a gente vai ficando mais velho e vamos tendo os problemas de saúde normais da idade. No caso deles, é um pouco mais complicado, porque são pessoas com deficiência, muitas vezes física, e isso vai trazendo outras comorbidades. Então, esse atendimento vai ficando mais caro. E aqui se preza a qualidade de vida. Então, não importa o valor do remédio, o valor da cadeira, o valor da alimentação. Vai ser sempre o melhor. E isso, se você conversar com os funcionários aqui, eles falam. Nunca falta nada para o paciente. A gente pode cortar o que for, mas em relação a ele, não. Até porque a casa dele é aqui. E se eles estão aqui, vivos e felizes, é porque a gente luta para pagar as contas no final do mês. E alimentação para todo mundo. E quantos funcionários vocês têm aqui hoje? No complexo inteiro, hoje, 2.090 funcionários. Nós tivemos, no passado, 2.250, mas por conta dos cortes, né, que tivemos que fazer, hoje estamos... eu acho que já chegou a 1.995, porque tivemos cortes esse mês também. Tá? E, só completando o que a Ana falou, nós temos paciente aqui que o giro de despesa só com aquela pessoa é R$ 7.500. Tá? A maioria hoje que está na unidade de longa permanência já entrou na terceira idade, praticamente. Então, eu tenho que ter outra percepção da vida deles por conta da geriatria, que tem que fazer isso. Nós temos que ter um enfoque com aquele paciente que tem um cognitivo melhor. Então, nós temos um trabalho de inclusão social com esses pacientes. Ou seja, a gente procura fazer tudo para que eles se sintam acolhidos na sociedade. E os pacientes aqui, eles têm que tipo de deficiência? Nós temos desde a deficiência leve até a moderada, severa e profunda. Aqui na unidade de longa permanência, a maior parte dos pacientes tem grave e profunda. Tá? Muitas vezes, quando a gente fala grave e profunda, a gente não está falando especificamente do cognitivo, tá? Do intelecto. Muitas vezes é a parte motora. Né? Então, ele tem uma deficiência provavelmente leve do cognitivo, mas a motora é muito severa, o que acaba trazendo outras gravidades. De repente, você vê um paciente andando por aí normal, ele tem uma parte intelectual mais comprometida. Então, a gente tem todos os graus. A maior parte aqui foi paralisia cerebral, tem outras deficiências que nem catalogada a gente encontra. Os médicos aqui é uma verdadeira faculdade, né? Porque eles aprendem aqui com os nossos pacientes. Porque a gente tem situações que você não encontra em outro lugar. Por exemplo, quando começou a questão da microcefalia, parecia que era uma novidade. Nós já tínhamos pacientes aqui microcefálicos, que estão já idosos. Quando a Ana Margarete fala terceira idade, a maior parte dos nossos pacientes aqui da unidade de longa permanência já é considerado idoso, até porque, para o deficiente, eles entram na terceira idade a partir dos 35 anos. Já é considerado terceira idade. Mas aqui a gente tem paciente com 60, 70. A maioria nossa aqui tem mais de 50. E muitos deles estão aqui desde pequeno, né? Sim, eles vieram pequenos. Hoje, aqui o Ministério Público não permite que venham menores de idade, mas antigamente não. Então, tem um paciente aqui que entrou com 2 anos, outros com 7, com 6. Tem paciente que a família não veio mais? Tem alguns. Tem. E eles sentem falta, e por conta disso, nós temos um programa de apadrinhamento, que é justamente para que estes pacientes tenham a visita de alguém.
porque essa parte do carinho, né, da atenção, ela é muito importante. Por que começou o programa do apadrinhamento? Porque muitos recebiam visita no final de semana e aqueles que não recebiam ficavam doentes, tinham febre na segunda-feira, eles tinham convulsões. E aí se percebeu que era justamente por ter esse sentimento de solidão. E com o apadrinhamento, isso diminuiu bastante. Tem muitos para serem apadrinhados, para quem quiser, né? Olha, gente, vocês estão vendo? Uma dica, né? Porque tem gente que às vezes fica lá pensando em casa. Nossa, eu não tenho o que fazer, ai, minha vida é vazia. Olha, você tem um monte de coisa para preencher tua vida. Para ajudar, mas o apadrinhamento ele é a questão afetiva, não tem um valor econômico, é o afetivo. Por quê? Eles têm tudo aqui, mas tudo é compartilhado. E eles sentem falta de uma pessoa só para eles, né? Igual uma mãe, uma madrinha, um padrinho. Então, quando eles têm um padrinho que vem só para visitar eles, é onde eles se sentem uma importância, né? Valorizados. Olha, minha madrinha. E eles cobram, viu? Ah, minha madrinha não veio. Vai lá na assistente social para ligar para a madrinha, ligar para o parente mais próximo. Tem que vir, porque eu quero te ver. Legal. E fora isso, gente, eu vim fazer essa matéria aqui por causa da Margarete, que eu conheço, e por causa das Casas André Luiz, que a gente sabe, olha, o Mercatudo, por exemplo, de São Miguel, é um centro de distribuição muito grande e movimentado para as Casas André Luiz, que trazia uma receita muito grande. Houve um incêndio lá, queimou tudo, né, Margarete? E daí... Foi no Itaim. É próximo de São Miguel, inclusive nós direcionamos, né, aquelas pessoas que vão no Mercatudo de Itaim para comprar no de São Miguel, que é mais próximo. Nós dependemos muito dessas lojas, que são lojas onde nós vendemos aquilo que é doado. Tá? Seja desde uma caneta, carro, televisão, geladeira, roupa, não importa. Para que nós pudéssemos subsidiar o que falta aqui. Como a Nelise falou, o governo hoje chega no máximo a 30% a verba que vem. E o restante a gente tem que tirar do nosso telemarketing e principalmente das lojas do Mercatudo. Então, quem quer ajudar, às vezes é uma visita aqui, às vezes é uma doação, é só telefonar que a gente retira. Mas é muito importante o movimento que nós possamos ter nestas lojas por conta das despesas, por exemplo. Imaginem, com o tempo, essas pessoas, né, que já estão entrando numa idade avançada, e a grande maioria é acamado. Então, imagine o que a gente gasta de fralda. Tem que ser uma fralda especial. Tá? Imagine o que a gente gasta de medicação. Como ela falou, a alimentação pastosa. Né? Algumas elas têm que vir de fora, outras o nosso próprio serviço de nutrição ele acaba preparando aqui. Mas isso tudo tem um custo. Eu tenho muita coisa com relação à aplicação, porque os descartáveis, né, por conta do risco também, a gente tem todo o atendimento, né, legal com relação à saúde. E isso não tem como. Eu não posso impedir que um remédio suba de preço, eu não posso impedir que uma fralda suba, a luz, a água, e etc. E aí a gente tem que tirar da população que tem os olhos voltados para o trabalho que a gente realiza aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se você tiver qualquer coisa aí que está a mais, doa, vai lá, manda lá para o Mercatudo, liga, foi o que a Margarete falou. Você quer que retire aí? Outro dia uma amiga minha falou, eu tenho uma cristaleira lá que eu quero. Liga, pede, eles vão aí, retiram e leva. Porque, gente, vai trazer dinheiro para cá, porque 9 milhões não é fácil. Vocês veem que eles têm 30% só dessa verba, o resto eles todo mês têm que buscar. E não é brincadeira, porque essa mão de obra, esses 2.000 e poucos funcionários, é mão de obra para cuidar dessa gente, porque não só a comida, tem também ter pessoas específicas para cuidar daqueles pacientes, né? Para poder dar banho, para poder cuidar, né? Temos as cuidadoras, as auxiliares, tem que ter enfermeira, tem os médicos, né? A gente tem que ter um quadro de médico permanente. Né? Tem médicos aqui 24 horas que precisa ter.
Em relação ao Mercatudo, você pode doar e também comprar, viu, gente? As lojas têm coisas super bacanas com preços acessíveis. Minha roupa toda hoje é do brechó das Casas André Luiz. Não posso deixar de falar. Então, assim, tem alguma coisa para doar, em bom estado, a gente vai retirar. Quer vir aqui conhecer, ser voluntário, fazer uma campanha. Só para vocês terem uma ideia, a gente usa de leite por dia 340 litros por dia, são 5.000 refeições. Arroz são 70 quilos, de feijão 50, de carne 120 por dia. Isso é por dia. Então, é um esforço muito grande para manter isso funcionando, porque não existe nem, Malvina, a possibilidade de se imaginar e se acabar. Não tem para onde esse vai para onde? Ele não tem nem família, não tem nenhuma estrutura para recebê-los. Então, é um compromisso de uma vida toda. Sim. Como que surgiu? Como que foi a fundação das Casas André Luiz? Aí é melhor... Conta essa história que eu estou curiosa, porque construir um complexo todo desse, alguém teve essa ideia? Como foi assim, lá no passado, né? A família Castaldelli, a família se reunia para fazer os encontros, as reuniões espirituais. E aí aquilo foi crescendo, porque foram vindo os amigos, né? O amigo chamava o amigo, e aí eles começaram com a primeira obra social deles, que era o trabalho com gestante, com famílias pobres, distribuição de alimento. Com o passar do tempo, eles tiveram uma comunicação informando que a missão deles seria uma obra muito maior do que isso. E aí, com a morte do João Castaldelli, né, que hoje é o mentor, né, disso tudo, eles foram recebendo orientações para se prepararem justamente para abraçar crianças. E começaram aí as campanhas. Hoje não dá para fazer daquela forma. Hoje você vai tudo pela internet. Naquela época não tínhamos isso. Então, os fundadores, né, o seu Osmar Marzilli, que é um dos fundadores, sempre fala, ele ia no ponto de ônibus pedir dinheiro. Então, muitas vezes ele apanhou, ele chegou a ser preso, porque achavam que ele estava pedindo dinheiro para uso próprio, mas ele tinha, né, o documento, para começarmos, então, essa primeira obra. Aí, a princípio, começou-se a construir lá onde é o centro da Vila Galvão, na Rua 13 de Maio. Ali, depois de tudo preparado, construída a primeira parte, as próprias esposas, né, dos fundadores iriam começar a trabalhar ali. E eles prepararam tudo com berços. Né? Em determinado momento, alguns deles foram visitar lugares para ver como poderiam fazer e perceberam, tá, que o governo ele tinha pessoas que tinham dificuldades especiais, intelectuais, e que o governo não sabia para onde mandar, ninguém sabia cuidar. E ali eles perceberam que as crianças que eles tinham que abraçar eram aquelas que tinham principalmente a deficiência mental. Né? Então, voltaram, fizeram uma reunião, vamos trocar todos os berços, vamos colocar camas, e no início vieram, acho que 16, né, pacientes lá, só que a demanda começou a ficar muito grande. Né? E aí veio uma segunda preocupação, nós não temos mais espaço. E aí uma alma bendita, né, doou esse terreno que nós temos hoje, aí começamos a campanha para a construção das unidades aqui, até que trouxemos as crianças para cá. Então, o trabalho social ele foi aumentando em todos os sentidos, porque lá no centro, além dos cursos, a gente tem o trabalho da gestante carente, nós temos o trabalho com as pessoas que têm problemas com o alcoolismo, tá? Também nós temos todo um trabalho que é realizado lá, ele é contínuo. Aí, depois de um determinado tempo, percebeu-se que nós não poderíamos trazer todas as pessoas para cá, que elas deveriam ficar com suas famílias, e as famílias deveriam receber suporte para aprender a lidar, porque as deficiências são de diversos, né, tipos. E aí foi quando nós pensamos em construir um ambulatório, que é a nossa meta, né? É ter mais ambulatórios para que a gente possa levar essa oportunidade para as famílias. Só que aí, com as dificuldades, tínhamos inaugurado um segundo ambulatório lá em Santana, nós tivemos que fechar por conta da situação financeira.
Hoje no ambulatório aqui, que vocês têm 1.400 atendimentos, 1.400 pacientes, se atende o Brasil todo, praticamente, São Paulo, interior? No ambulatório, são pacientes de Guarulhos e região. Nós temos alguns casos que vêm de fora para o atendimento de odontologia, que é especializado. A pessoa com deficiência tem muita dificuldade para atendimento especializado, odontológico, principalmente na rede pública. Muitas vezes o paciente tem que ser contido, anestesiado, então não é qualquer consultório. Aqui na unidade de longa permanência, a gente tem pacientes do Brasil todo, de Minas, do interior, do Brasil todo. A gente atende o Brasil de maneira geral. Ela fala no ambulatório, só para Arujá, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, a zona leste de São Paulo, a gente tem muito paciente, isso. Praticamente a Grande São Paulo, a gente atende. O Guarulhos e Grande São Paulo. E tem uma fila de espera, viu? Porque muitos pacientes precisam de habilitação e reabilitação. E o que eu quero deixar registrado para todo mundo refletir sobre isso? O quanto antes uma mãe tenha... A nossa ideia, inclusive, é já começar a trabalhar na gestação. Prevenção, né? A prevenção. Mas quando uma mãe já sabe, tem o diagnóstico que vai ter um filho especial, ela já tem uma parte emocional dela que precisa ser trabalhada. Como vai ser? Porque é a preocupação de toda mãe. E quanto antes esse paciente, essa criança, comece a receber atendimento, mais garantia de qualidade de vida, de desenvolvimento motor, ela vai ter. Então, é muito importante que essas crianças possam ser atendidas tão logo nasçam, já com o bebê. A gente tem muito bebê no ambulatório. E você já começa a ver como é diferente o desenvolvimento dele daquelas crianças que já chegaram maiores. Então, e tem muita criança, a gente sabe, hoje nasce, né, com alguns problemas. A gente tem crianças que nasceram com problema por causa da mãe usuária de droga. Entendeu? Então, são problemas no parto e, muitas vezes, a mãe usuária de droga. Né? E aí a criança acaba nascendo com alguma dificuldade. E é importante que já seja tratado logo de início. Aqui, a gente não cuida de deformidade física. É da intelectual, que pode ser ou não associada à física, tá? Mas tem que ter a dificuldade intelectual para o atendimento, isso. Não só a física. Não, só a física não, tá? Tem que ter a dificuldade intelectual, pode ser ou não associada à física. São tratamentos específicos, né, que eles têm que estar ligados. Deficiência física, mas a ACD trabalha mais a parte só física. O nosso é intelectual, que muitas vezes está ou não associado à física. É importante frisar também que lá no ambulatório, os especialistas muitas vezes são convidados e vão dar curso para professores de escola que não sabem como lidar, né, com aquelas crianças que, por força de lei, tem que estar junto lá. E é o correto. Então, para que eles aprendam, a gente também vai e ministra treinamento para esses professores. Não, e o legal dos treinamentos aqui é que não é só para isso, que nem eles têm também um tipo de treinamento também para as próprias pessoas que vão trabalhar, que vai para o mercado de trabalho, vocês também preparam aqui. Isso, lá no ambulatório tem a psicologia, junto com a fono, começa a trabalhar nesses pacientes já adolescentes, né, que estão na escola, a mostrar para eles o mercado de trabalho. Então, leva em alguns lugares para eles conhecerem diversas profissões, diversas possibilidades, para que eles comecem a ver a chance de ir para o mercado de trabalho, porque eles têm capacidade. Né? É uma questão de preparar para o mercado e o mercado se abrir. Hoje tem a lei que garante, né, as empresas precisam ter, e é papel nosso tentar prepará-los da melhor... Principalmente a família, porque às vezes a mãe que segura, porque ela tem medo de que ele vai passar, né, o preconceito que vai sofrer, mas não. Isso é um trabalho com as psicólogas, as terapeutas ocupacionais. Quando ele arruma um emprego, ela vai fazer o caminho com ele do ônibus, onde ele desce. Ele vai aprender a mexer com o dinheiro, vai saber tudo o que ele precisa. E aí a gente tenta ir trabalhar a mãe para que ela solte esse filho, né? Porque mãe é fogo, mãe de criança especial.
Mas não é só. A mãe é todo. Sim, né, Malvina? A avó, então, fica de olho. Baba e fica de olho. Mas aqui também o que a gente tem como a parte de inclusão, nós participamos de Olimpíadas, né? Nós temos aí os nossos jogadores de basquete, temos outros. Nós temos a companhia de dança, eles se apresentam também, né? Tem tanto a dança com o pessoal, com os professores de educação física, tem a dança com a turma de cadeira de rodas. Hoje nós temos a companhia de danças no ambulatório também, então são crianças que também têm outras dificuldades. Essa parte, né, é fantástica. Essa parte de inclusão social deles, através da dança, do movimento, da arte, da ginástica, de tudo. Você viu que agora o Brasil foi o primeiro colocado, porque valeu muito a pena investir neles para esse tipo de modalidade, porque eles se sentem solicitados. Acolhidos. Essa é a parte melhor, acolhidos. Quando eles conseguem fazer esse caminho, né, de sair do portão para fora, porque é assim que eles se sentem, livres, né, com esse contato. É óbvio que nós temos que ter todos os cuidados, sempre que vai alguém, vai os acompanhantes, os auxiliares. Nós temos alguns pacientes que estão na companhia de danças que a alimentação é pastosa, então, dependendo do lugar, ela acompanha para dar a alimentação no horário certo, a medicação. Mas eles ficam muito felizes, eles vêm contar no dia seguinte o que aconteceu, como é que foi, é muito legal. E daí podia ter empresários aí para ser padrinho desses atletas aí, desses bailarinos, né? De repente você pode apadrinhar e motivar mais ainda, né? Porque e pode levar para apresentar na empresa para os funcionários. É muito bonito. As pessoas se emocionam muito quando vê que eles conseguem dançar, que eles conseguem se expressar através da arte, o material que eles fazem na terapia ocupacional, caderno, objetos de decoração, tapete. Então, é um universo assim muito encantador. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por essa causa. Né? A Annelise também é outra. Como que você veio parar aqui, Annelise? Perguntei para a Margarete, agora vai você. Meu pai e minha mãe foram... Quando eles mudaram para Guarulhos, eu moro muito perto aqui. Minha mãe veio ser voluntária aqui. Meu pai também. Então, eu conhecia um pouco, eu era muito nova. Depois, quando eu comecei a trabalhar na Unimed Guarulhos, eu vinha com alguns trabalhos voluntários que a Unimed fazia aqui. E aí... eu trabalhava na área de marketing, mas com responsabilidade social. Então, já fazia alguns projetos sociais aqui. E aí, depois veio o convite para eu compor a área de marketing aqui. Mas eu já tinha uma ligação emocional, né, por conta dos meus pais, que já ajudavam, já eram voluntários e ajudavam. Então, assim, é um plano espiritual, né, que desenha tudo. A gente só vai indo. E aí, eu estou aqui há 11 anos. Porque vocês viram que nada é por acaso. Fala assim que Deus, ele provém tudo e ele sabe de todas as coisas, né? Então é ele acima de tudo, fazendo lá no universo, movimentando a gente aqui na Terra, pegando uma Margarete, uma Annelise, uma Malvina, que está aqui também para levar aí para dentro de você, dentro do teu coração, isso que a gente sente. Essa alegria de poder ajudar o próximo. Que ninguém aqui, é o que ela falou, todos os diretores são voluntários. Ela veio para cá em busca da paz interior e do conhecimento espiritual. Né? Porque a gente sabe que nós aqui não somos nada, né? Muito pelo contrário, a gente só está aqui de passagem, passageiros. Então, nessa nossa passagem aqui, se a gente puder aproveitar o bem, e isso que essas pessoas que estão assistidas aqui podem ensinar para a gente, porque são eles que ensinam todo dia, porque eles, sim, têm força e têm vontade. Né, Margarete? Não é? Você não aprende todo dia por isso? Olha, a gente brinca muito, porque, obviamente, as contas vêm todos os dias, né, para a gente analisar. E eu até brinco com as meninas, falo, se for problema, não me passa de sexta, senão eu passo sábado e domingo sem dormir.
traz tudo na segunda-feira e a gente vai conversando. E às vezes fala, gente, como é que a gente vai fazer? Aí, de repente, vem um dos assistidos, a gente chama de assistido, bate na porta, entra, às vezes quer falar com a gente, você vai ter oportunidade de ver, às vezes é um cadeirante que também, para se comunicar, a gente tem uma prancheta, né, com símbolos, que é a forma que ele tem. E ali ele acaba te mostrando que a gente está reclamando à toa. Você fala, poxa, eu estou aqui, eu tomei meu café da manhã, eu estava bem na minha casa, eu estou enxergando, eu estou falando, eu estou tendo oportunidade. E eles entram sorrindo. E você fala, não tem direito de reclamar. A gente aprende muito. Aprende, né, Annelise? Você aprendeu muito aqui? Eu aprendo todos os dias. Isso é uma coisa que eu acho que, quando você está numa causa do terceiro setor, você tem a oportunidade de ver a importância de trabalhar pelo coletivo. A gente está aqui para isso. Foi essa grande, eu acho que foi a grande lição que Jesus nos ensinou, né? Que é olhar o próximo. E essas pessoas, elas dependem de nós para continuar tendo essa vida que eles têm e melhorando. E quantas outras pessoas não estão precisando? Então, eu acho que o nosso maior legado é exatamente tentar trabalhar pelo coletivo. Para que a gente possa viver em sociedade, viver bem e ser feliz. E isso eles nos ensinam, porque mesmo com todas as dificuldades, muitos sem família, eles estão aqui construindo e superando uma história ruim que teve lá no passado e olhando o futuro de uma forma muito mais positiva, que às vezes a gente não tem esse olhar. É verdade. Esse olhar do carinho, do amor. E outra coisa, os nossos deputados aí, que foram eleitos por Guarulhos, e mesmo os que não foram, de repente tem um deputado de São Paulo, porque outro dia falaram que meu programa, o Rio de Janeiro gosta muito de assistir, muita gente gosta de assistir o programa da Malvina, então você que for político, for deputado, você tem a verba parlamentar lá, que é um direito deles, é um direito dessas entidades aqui, que precisam muito dessa verba parlamentar, que pode ajudar muito. Então, por favor, dá uma olhadinha lá, vê o que você tem lá, que você pode. Entre em contato aqui com a Annelise, ela e a Dani, que estão indo para Brasília em busca de recurso parlamentar. Vê com carinho, ajuda, porque você vai estar fazendo não por todas essas pessoas, e por você mesmo. Só de pensar que, poxa, alguém votou em mim, eu estou fazendo um trabalho legal, estou sabendo direcionar essa verba, ao invés de deixar parado lá, manda para quem precisa, realmente precisa. Tá? Qual o telefone para quem quiser vir aqui conhecer, pode vir conhecer, quem quiser doar, qual o site? O telefone é 11 2457 7733. O site é www.casasandreluiz.org.br. Lá tem as formas de doar, tem falando um pouco dos nossos pacientes. Você pode ser voluntário, é só se cadastrar, pode vir visitar, a escola pode trazer os alunos. A gente recebe muita escola, é muito legal ver as escolas já trabalhando o social com os alunos, já desde pequenininho, e já fazendo campanha, e já vindo interagir com os pacientes. Isso para a inclusão é essencial. As empresas também quiserem trazer funcionário, quiserem que a gente leve a companhia de dança, são infinitas possibilidades de ajudar. Está vendo? Infinitas, hein? E eu acho que é importante frisar que nós recebemos sempre muitos prêmios por conta da transparência. Tá? Então, nós temos toda a documentação em ordem, nós temos toda a contabilidade em ordem, e isso é apresentado, porque muitas empresas hoje, né, elas pedem, né, toda a documentação para que a gente possa participar, às vezes, de alguma doação, e difícil o ano que a gente não recebe um certificado novo. Então, é importante dizer isso. Nós temos uma instituição totalmente transparente. Sim, com a credibilidade que está aí, uma vida inteira trabalhando, né, e fazendo mesmo. Porque a transparência é tudo, né, Margarete? Foi o que você falou quando você entrou. Ela está toda feliz porque ela está conseguindo fazer uma gestão assim, com bastante coisa. Presidente mulher. A primeira presidente mulher? Era o Armando. Antes de você era o Armando, não era? Mas sempre foram
homens. A dona Zélia, que é a vice-presidente, já está há muitos anos. O cargo é vitalício de vice, mas presidente, a dona Margarete é a primeira mulher. Olha, parabéns. Uma barreira. É isso mesmo. Então, mais do que nunca, nós, mulheres, temos que mostrar a nossa força e realmente levar a casa adiante para muito melhor. E se Deus quiser, pode contar comigo, tá? Sempre que vocês quiserem. Tem mais alguma coisa assim que a gente deixou de falar que pode ser importante, Annelise, que você lembre? Ai, olha, eu sempre peço, vem conhecer esse lugar. Não fique achando que aqui... Não ache nada, vem ver. Porque a gente recebe muita gente que depois chega aqui e fala, nossa, como eles estão bem, como eles estão felizes. Porque é isso. Esse lugar ele tem uma energia, uma magia maravilhosa. E eu sempre falo para as pessoas, antes de ajudar, está com dúvida, não sabe bem, vem aqui, vem conhecer de perto. Melhor coisa, é o cartão, né? É o cartão. E tem gente que fala, mas eu vou fazer o que eu lá? O sorriso que a gente dá para cada um deles já faz a total diferença. Basta o seu sorriso. A Casa André Luiz agradece. Então, e você viu o sorriso dela também, né? Então, gente, olha, agora nós vamos mostrar aí, durante essa entrevista, vocês ficaram vendo algumas cenas da casa em si, né? E além dessa unidade que vocês estão vendo aí, as cenas, daí você tem lá da Vila Galvão também. Pena que fechou a de Santana, porque foi o que a Annelise falou, hoje em dia tem muita gente que precisa, tem fila de espera para o atendimento no ambulatório, olha que judiação. E a gente pode fazer muito mais. Eu acho que depende de todos nós dar força para que eles arrecadem 18 milhões e que façam muito, muito mais, porque tem muita gente precisando desse acolhimento. Eles estão acolhidos e nós também, porque é tão bom, né, o acolhimento do ser humano em si. Né? Então, olha, obrigada por receber a gente aí na sua casa, obrigada por mais esse programa, mais essa noite estar aqui aí dentro da sua casa e mais essa manhã estar aqui com essas mulheres maravilhosas que fazem acontecer, que tocam o coração. Tá? Que Deus nos abençoe, que a gente continue nessa nossa jornada aqui, né? Essa nossa viagem aqui nesse planeta Terra, nesse mundão de Deus, com carinho, amor e respeito ao ser humano e com saúde. Deus te abençoe. Um beijo. Fica com Deus. Olha, agora eu estou aqui com a Rosângela, que escreveu um livro, ó, Nosso Olhar. Aqui, olha, são todas elas. Esse livro você pode adquirir aqui, ó. Todas elas escreveram um pouquinho cada uma, porque elas têm essa cartilha aqui, ó. Dani, fala um pouquinho aqui da cartilha para a gente. Estou aqui com a Dani, que é do marketing aqui, e a Dani estava me explicando. Isso mesmo. Esse é um método de comunicação suplementar alternativo. Então, cada um deles tem uma forma de comunicação que é desenvolvida pela TO, junto com os voluntários, né? Então, esse é o da Rosângela, tá vendo? Através dessa cartilha, desse book, que ela se comunica através dos símbolos e aí consegue fazer as poesias, né, Rô? Tem bastante poesia e conseguiu reunir junto com as meninas um material muito legal no livro Nosso Olhar, né? Que elas produzem através dessa... E aí se comunica e fala pra caramba, né, Rô? Tudo que ela pode falar também. Esse é um deles. Todos eles têm um método específico, né? Ou seja, realmente elas conversam pelo olhar. Aqui, através do olhar delas, a gente vai ler. Eu comprei o meu livro. Vem aqui, vem conhecer. Compre o seu também. Boa noite, Guarulhos. Hoje nosso bate-papo está aqui, ao lado dessa mulher, a mais nova empreendedora de Guarulhos, que é a Marina Araújo. E a Marina, ela se superou, trazendo para nós, Guarulhos, né, o método Supera, que é fantástico.
ela está apaixonada e eu já estou me apaixonando assim totalmente só de ouvir a Marina contar, porque é muito legal você dar a volta por cima, né, Marina? Porque você trabalhou na empresa privada. Conta um pouquinho de toda a história aí, vocês vão conhecer um pouquinho da Marina Araújo para vocês. Tudo bem, Marina? Tudo jóia, Malvina. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz, a Malvina comentou aqui agora, meu olho brilha de falar do Supera, porque realmente, Malvina, é uma realização de um sonho. Acho que, antes de tudo, a gente começa a pensar, é uma realização de um grande sonho. E, então, poder trazer para Guarulhos esse método e essa escola é realmente assim algo que me deixa muito feliz. Então, o método Supera, ele entrou na minha vida, como a gente estava comentando, né? O método Supera, ele entrou na minha vida por conta da minha mãezinha. Né? E então minha mãezinha não está mais conosco, infelizmente, mas aqui ela não vai poder participar em vida, né? Vendo aqui a realização desse sonho. Amém. E então assim, ela foi a pessoa que fez isso tudo começar. Então, foi por conta dela que eu fui buscar alguma informação que ajudasse ela em memória, concentração, raciocínio lógico, e aí eu encontrei o Supera. E aí, há um ano atrás, eu comecei, então, essa jornada. As pessoas falam de que empreender não é fácil, gente. Mas, no fundo, dá um prazer enorme de você falar, ok, conseguimos e agora vem o trabalho de verdade. Então, o Supera, ele veio na minha vida dessa forma, como eu comentei, né, pela minha mãe, e aí depois eu descobri o quanto isso podia transformar a vida de pessoas. Ela não pôde aproveitar disso, mas eu tenho certeza que isso vai poder mudar a vida de muitas pessoas da cidade. Então, é por isso que eu tenho essa honra de estar fazendo essa mudança agora. E assim, para quem não sabe, né, a Marina, ela trabalhou no setor siderúrgico durante quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Quando ela saiu dela, engravidou. Quando ela voltou, ela ficou sabendo que ela tinha sido desligada da empresa. Então, ela falou, bom, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Com a indenização, foi procurar franquias. E nessa de procurar franquias, ela lembrou do Supera, porque a mãe dela teve Alzheimer e ela tentou fazer. Então, para você saber um pouco, olha que legal, daí ela investiu onde? Aqui na nossa cidade. É mais uma pessoa que, nos dias de hoje, é difícil você ter gente ainda investindo, porque é difícil investir num país tão inseguro do jeito que está, né, Marina? E a segurança que você sentiu na escola Supera, porque a escola Supera realmente, hoje, eu estou passando por isso, e muita gente, chega uma hora que você começa, a tua memória já não funciona mais. E eu preciso fazer o Supera, e tanta gente. E começou para as crianças, né? Sim, foi um método que foi desenvolvido por um engenheiro do ITA, e aí o Antônio Carlos Perpétuo desenvolveu o método por conta de uma necessidade do filho dele, que na época tinha problemas de memória, de concentração. Era o tipo moleque arteiro, sabe, bagunceiro da sala. E aí o Antônio Carlos, como um engenheiro todo rígido, queria buscar alguma coisa para que o filho realmente melhorasse nos estudos. E aí ele trouxe o ábaco, que é hoje o principal instrumento que nós utilizamos. E então ele desenvolveu junto com o ábaco algumas outras atividades neuróbicas que fazem com que o seu cérebro seja provocado, e com essa provocação do cérebro ele aprende. Então, quando você desafia o cérebro, ele acaba se desenvolvendo. Então, nessa hora é que o método acabou sendo desenvolvido com neuropsicólogos, com psicopedagogos. E aí, toda a metodologia, todo o material hoje, ela tem comprovação científica. E, além da comprovação científica, nós temos o selo da Associação de Amigos dos Idosos, que é da Associação Brasileira de Gerontologia. Então, é um selo muito importante porque mostra o quanto realmente o nosso método tem uma preocupação com a saúde das pessoas, né? Então, o método foi desenvolvido para uma criança, atende hoje, eu costumo dizer que atende criança de 7 a 107. Que maravilha, gente. E assim, quem não tem, né, uma criança, porque eu em casa eu tive dois, né, o Diogo e a Denise. O Diogo tinha um déficit de atenção, assim, a professora falava, se passar uma mosquinha voando, ele vai para a mosquinha e acabou. E a Denise, em compensação, tinha uma memória de elefante e só bagunçava na escola e tirava nota boa. E o Diogo, tadinho, sofria.
quê? Ele fala, mãe, mamãe. Eu falo, que dó. Então, é para isso, né? O Supera, ele ensina isso. Então, é legal, esse déficit de atenção das crianças. Essa escola é fantástica, Marina. Por isso que eu falei que eu me apaixonei, porque isso já devia realmente... Você falou, Guarulhos estava precisando de uma escola. Sim, estava, porque, olha só, nós estamos, inclusive, aqui na Rua do Fórum. Um grande público que nós temos são advogados, pessoas que precisam ler muitos processos, que precisam memorizar cada um deles para poder conseguir, na hora de fazer as defesas. Né? Então, ele é bom para qualquer tipo de profissional. Ele é ótimo, excelente, quando você precisa, por exemplo, prestar um concurso público. Alunos na fase de vestibular. A gente fala do déficit de atenção, que você normalmente identifica quando a criança está na primeira infância, né? Mas existe um mercado muito grande para os adolescentes que hoje, na hora de fazer estudo para vestibular, não consegue se concentrar para ler um livro. Você pega obras literárias, ele começa a ler a segunda página, já deu sono para dormir. Né? E o método Supera ajuda muito nisso, porque com o desenvolvimento do foco, ele aprende a ler um livro, a ler um material e conseguir se concentrar e gravar isso. Então, aumenta a memória e ele vai bem nos estudos. Olha que maravilha. Simples assim. Então, gente, vocês estão vendo, né? Tá lindo. Aqui ficou lindo. A escola tá linda. As salas são lindas. Os aparelhos magníficos. A Marina com uma vontade assim maluca de que você tenha a sua memória aí restaurada, inclusive serve também para pessoas que têm problema de Alzheimer, que está começando e que dá para buscar concentração. Então, vale a pena você vir conhecer essa escola. Ela falou, ela está aqui perto do fórum. Qual é o teu endereço aqui? Aqui é Rua José Maurício, número 160. Se você quiser agendar uma aula, posso falar o telefone? É melhor dessa forma? O telefone pode ser agendado pelo celular no 94706-8007 ou no 2441-5150. É muito importante mesmo que vocês venham, visitem, conheçam. É uma coisa muito séria e eu realmente assim espero a visita de cada um de vocês para que eu possa mostrar o que a gente pode fazer, como é que a gente pode transformar a tua vida. Tá vendo, gente? Ou seja, de 7 a 107 anos, você pode vir aqui e se superar. Aquilo que você acha, eu não consigo. Consegue, sim. Consegue. Vem para cá, que aqui tem a Marina e toda a equipe do Supera aqui para cuidar de você, para cuidar da tua memória, para cuidar da sua atenção, do seu déficit de atenção. Você vai ser a pessoa mais antenada aqui da cidade. Marina, Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Malvina. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. De verdade, eu quero realmente fazer a diferença e, assim, eu sei que a gente está no caminho certo. Eu estou muito grata e, realmente, meu coração está muito alegre, está saltitante, tem borboleta aqui, mas está tudo bem. Muito obrigada. Olha, eu conheço essa menina faz tantos anos. Ela, as crianças dela, ela grávida, novinha, já está com a filha moçona lá se formando, o filho moço. É uma maravilha a gente ver isso e ver que é uma menina abençoada por Deus. E Deus vai te dar tudo de bom que você merece. Amém. Tá? E você de Guarulhos, vem conhecer que vocês vão amar esse lugar. Eu estou apaixonada. Vem para cá. Vem. Gente, agora eu estou aqui ao lado do Christian, que é o gerente de implantação do método Supera, né? E que vai dar uma assessoria aqui para a Marina. Aliás, hoje, essa noite aqui de inauguração, ele vai dar uma aula para as pessoas que estão aqui. Eu também vou assistir um pouquinho da aula do Christian. E o Christian, gente, ele já está no Supera desde o começo, né? Eu queria que você contasse para a gente como tudo isso começou. Na verdade, né, estou no Supera há quase 13 anos. O Supera tem 14 de histórias. Entrei bem no comecinho, né? E o grande objetivo do Antônio Carlos, quando ele criou tudo isso, na verdade não era ter um negócio, era ajudar o filho dele. O filho dele tinha alguns problemas de concentração, né? Não prestava atenção na aula, era muito bagunceiro, e aí ele quis trabalhar com algumas metodologias. Levando o psicopedagogo, alguns profissionais, disciplina mais rígida, nada funcionou. Aí
ele encontrou o ábaco, que é um instrumento de cálculo milenar fantástico, vocês vão poder conhecer agora na aula. E a partir desse instrumento, com o uso dele, o filho dele começou a se concentrar muito mais, né? Teve um alto desempenho, né? Uma melhoria muito significativa. Depois disso, ele falou, pô, acho legal essa ferramenta, vou reunir outras ferramentas e vou montar um negócio, vou desenvolver uma metodologia. Reuniu algumas ferramentas, alguns pedagogos, profissionais da área de educação e montou o Supera. Olha que bacana. Muito bacana. E o resultado efetivo que você que está há 13 anos, que vocês têm visto no decorrer desses anos, assim, você podia descrever para a gente, efetivamente, alguns casos, assim, alguma coisa que falar, ó, valeu muito a pena, ou vale muito a pena? O Supera é um método de estimulação cognitiva, onde, através de algumas ferramentas, a gente consegue desenvolver nos nossos alunos habilidades que eles já possuem, mas que não são desenvolvidas, como concentração, velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, entre outras. E durante esses 12 anos de história, eu já passei por muitos momentos, já conheci muitas pessoas que tiveram resultados significativos. Hoje, o nosso aluno mais novo tem 5 anos e meio e a nossa aluna mais velha tem 114 anos, lá de Recife. Olha que bacana. Então, a gente consegue atingir todas as faixas etárias. E olha que bacana, né? Então, se a gente for parar para pensar, como ele melhora todas as habilidades cognitivas e socioemocionais, a gente tem vários exemplos. Pessoas que eram muito tímidas começaram a se manifestar, começaram a se relacionar melhor com as outras pessoas. Pessoas, né, que não tinha como se concentrar, não conseguia se concentrar. Hoje, né, passaram em concursos públicos, passaram em medicina, né? Ontem mesmo um aluno me ligou contando para mim que passou em medicina, olha que bacana. E é muita satisfação a gente ouvir isso pelo Brasil afora, né? A gente tem muitos depoimentos no nosso site, se você for lá no nosso site, tem inúmeros depoimentos de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, pessoas que não conseguiam lembrar onde colocou as chaves do carro, né? E hoje tem uma memória super aguçada. Então é muito bacana, são relatos aí de pessoas que realmente o Supera fez a diferença na vida deles. E, Cristian, me diz uma coisa. Você falou que você está desde o começo e que já tem, assim, quantas franquias vocês têm hoje? Vocês têm em quais os locais você tem Supera hoje? Hoje nós temos mais de 400 unidades em todo o Brasil. Em agosto agora, mês passado, a gente completou as 400 unidades, a gente ultrapassou as 400 unidades. Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros nós temos Supera. Então eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo aí vai ter uma unidade próxima dessa pessoa. E é uma escola muito legal, né? Uma escola que realmente faz toda a diferença na memória das pessoas, né? Fica na memória para sempre. Né? Fica na memória para sempre. O Supera ajuda a superar. Olha que bacana. Agora, a família Goulart também está toda lá fazendo propaganda. Eu vi que a Anissete Bruno, as filhas, né? Todo mundo está na propaganda do Supera. Todo mundo. A Anissete Bruno e a Beth Goulart, mãe e filha, são as embaixadoras da marca Supera. E agora, dia 20 e 21, agora de São Paulo, nós estaremos lá na Avenida Paulista com uma passeata em comemoração... Comemoração não, né? Em conscientização à prevenção do Alzheimer. Ai, que maravilha. Quando vai ser? Dia 21 de setembro. 21 de setembro, na Paulista. Na Paulista, isso. Estaremos lá, eu vou estar lá. Com certeza, vamos lá. Então, olha, adorei bater papo com você. E daí, você tem alguma dica para dar para o público de Guarulhos que está recebendo a Marina Araújo com o Supera, com a escola Supera dela agora? Você tem algum recado para mandar para eles? Olha, pessoal, não deixem de participar da nossa semana de inauguração. Venha até aqui assistir uma aula totalmente grátis e conhecer na prática os benefícios da ginástica para o cérebro. Com certeza você vai sair daqui uma outra pessoa. E nessa semana de inauguração vai ter algum brinde, alguma coisa, se a pessoa vier aqui nessa semana? A gente vai ter sorteio de brindes, vai ter uma lembrança super bacana. Você vai conhecer na prática os benefícios da ginástica para o cérebro e poder se matricular com um desconto bem bacana. Que legal, gente. Então, aproveita. Aí, vocês já viram, a Marina já deu aí o endereço. Vem correndo para cá, vem conhecer o Supera, porque, olha, aqui realmente... Você vai ficar encantado. Eu estou apaixonada por tudo aqui, principalmente pelo seu sorriso e a sua determinação mesmo. Aliás, a Marina falou que a tua história de você ter ido para o Supera foi... Como você foi parar no Supera? Na verdade, essa história é muito engraçada.
Fui convidado a trabalhar no Supera por uma ex-gerente que trabalhava no meu emprego anterior. E quando eu fui para o Supera, na verdade, eu fui para trabalhar na área pedagógica, fui para trabalhar na área administrativa e acabei ficando na área da implantação. Mas o mais engraçado é que eu fui o primeiro superinho, o primeiro boneco do Supera. Então eu vestia o cérebro, naquela época que eu era um pouco mais magro, né, do que agora. Aí eu vestia a fantasia do cérebro e ia para as feiras, para fazer a alegria do pessoal, assim. Hoje estou como gerente de implantação, 12 anos depois. Vendo? Esse sorriso e essa determinação. E essa memória fantástica que esse professor tem. Agora nós vamos lá assistir tua aula, tá bom? Vamos lá para a aula. Então vamos lá, gente. A gente volta com mais bate-papo por aí afora. Mais matéria no bate-papo. Um beijo para você e obrigada sempre por estar aqui assistindo a gente, tá? Eu amo vocês.